Glória a Deus. Eu vou pedir para que você feche os seus olhos mais uma vez, pode ser? Vamos fazer a Deus mais uma oração em nome de Jesus. Deus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir a Deus em nome de Jesus que o Senhor fale conosco de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus, prepara as nossas mentes e o nosso coração para aquilo que o Senhor tem a nos entregar nesta hora. E usa-nos, ó Pai, para que no momento oportuno, de acordo com a tua vontade, nós possamos estar anunciando às pessoas tudo aquilo que nós aprendermos aqui na noite de hoje. Eu peço-te, ó Deus, perdão pelos meus pecados. Peço-te, ó Deus, que o Senhor venha me usar como canal em nome de Jesus, para que a tua palavra chegue ao coração deste irmão, desta irmã, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, gente? Graças a Deus. Eu vou pedir para que você se assente. Fique à vontade aí no seu lugar. Amém? Aproveito para cumprimentar a todos os que estão online. Deus abençoe a sua vida e a sua família em nome de Jesus. Que esta palavra também possa abençoar todos vocês. Eu vou pedir para que você que está comigo, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Na carta aos Hebreus, o capítulo é o de número 12. Amém? Hebreus 12, e nós faremos a leitura a partir do versículo 1. Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Esta é a palavra de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, na noite de hoje. E como eu disse, como realizamos a leitura aqui juntamente, Deus falando conosco a respeito de uma tão grande nuvem de testemunhas. E quem será essa tão grande nuvem de testemunha que nos rodeia? Anterior ao capítulo 12, obviamente, vem o capítulo 11 de Hebreus. E em todo o capítulo 11 nos é apresentado os heróis da fé. Pessoas que foram destacadas e chamadas por Deus para uma missão e executaram esta missão. E justamente por isso tem o seu nome escrito na galeria dos heróis da fé. Sendo eles exemplo, sendo eles pessoas em destaque, para que nós possamos olhar, observar, aprender e tentar agir assim como eles agiram. Amém? A respeito do capítulo 11, que eu disse, que diz a respeito dos heróis da fé. Eu listei aqui um pequeno resumo para que eu e você possamos entender um pouco melhor o que Deus tem para nós na noite de hoje. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus o maior sacrifício. E continua dizendo: Enoque foi transladado para não ver a morte. Ainda pela fé, Noé é avisado de coisas que ainda não se viam. Lembram de Noé quando foi avisado que viria sobre a terra um dilúvio?
ele foi avisado e por conta do aviso, ele passou a trabalhar na construção de uma grande arca que representou a salvação para a sua vida e para a vida de sua família. Ainda não havia chovido sobre a terra, mas ele foi avisado e pela fé ele creu e executou a missão de Deus para a vida dele. Ainda diz assim no capítulo 11 de Hebreus. Abrão obedeceu quando Deus o orientou a se mudar de um lugar para outro. Sara recebeu a virtude de conceber. A Bíblia diz que ela era uma mulher estéril, não podia ter filhos, porém, pela fé, Sara concebeu e deu à luz. Ainda pela fé, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú. Pela fé, Jacó abençoou a cada um dos filhos de José. Pela fé, Moisés se recusou a ser chamado filho de Faraó. E pela fé conduziu o povo pelo deserto e viu o mar vermelho se abrir e os egípcios, os seus inimigos, se afogarem. Pela fé caíram por terra os muros que cercavam Jericó. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com a sua família. Pela fé, Gideão e de Baraque e Sansão e Jefté e Davi e Samuel e os profetas, os quais venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, fecharam boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada e na batalha se puseram em fuga dos exércitos estranhos. Você pode acompanhar comigo aqui de maneira breve e resumida. Depois, na sua casa, eu peço para que você faça a leitura na íntegra do capítulo 11 de Hebreus, que relata a trajetória, na verdade, um pouco da trajetória destes homens e mulheres que são denominados heróis da fé. Quantas coisas, quantas proezas, maravilhas e milagres foram possíveis ser contemplado por eles e por pessoas que estavam próximas a eles por conta da fé. Repita comigo, pela fé. Todas essas coisas foram possíveis. Porém, nós lemos o versículo, na verdade, nós realizamos no início a leitura do capítulo 12, versículo 1 e 2. Sim ou não? E ele dizia que nós estamos rodeados de uma nuvem, rodeados de uma nuvem de testemunhas. E que nós devemos buscar nos libertar de tudo o que nos atrapalha. O pecado que nos envolve, aquilo que nos afasta, nos distancia de Deus. E para que é necessário nós nos libertarmos? E por que é necessário nós buscarmos estarmos livres de todas estas coisas? O versículo segue dizendo ainda que para nós é proposto uma carreira, sim ou não? E que todos nós, percorrendo o que nos está estabelecido, poderemos alcançar o alvo. Amém? Quantos que estão aqui na noite de hoje têm em seu coração o desejo de alcançar o alvo que Deus tem proposto para a sua vida? Diga amém. Glória a Deus. Então eu estou aqui para dizer a você na noite de hoje, da parte de Deus, que existe uma corrida. E esta corrida, ela foi proposta para minha e para a sua vida.
E nós estamos falando aqui, irmãos e irmãs, de uma corrida espiritual. Uma corrida que foi proposta pelo próprio Deus para as nossas vidas. Existe uma corrida, existe um propósito para as nossas vidas. E este propósito foi nos confiado pelo o próprio Deus. E como no versículo que nós fizemos a leitura no início, Hebreus 12, versículo 1 e 2 diz que há coisas que nos atrapalham de correr a corrida proposta para as nossas vidas. Há coisas que nos atrapalham de alcançar o alvo proposto para mim e para você. Há coisas destacadas que nos embaraçam, nos enlaçam e nos impedem de vencer. Quantos aqui, quantos de nós já nos deparamos com situações das quais parece que nós corremos, nos esforçamos e cansamos e não conseguimos alcançar. Bem, assim é a nossa vida espiritual. E a vida espiritual é o que rege todas as outras coisas na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui na noite de hoje e tem buscado de Deus vencer em qualquer uma das áreas da sua vida, é necessário que haja um desembaraço, é necessário que haja um desenlace para que você possa correr de maneira livre, de maneira tranquila, a corrida que está proposta para a sua vida. Amém? A Bíblia nos traz exemplos de algumas pessoas que foram, que receberam de Deus propostas para as suas vidas e por conta do pecado e por conta do embaraço e por conta de todas as situações que os cercavam, fatalmente eles não venceram a corrida proposta. A Bíblia nos fala a respeito de uma mulher chamada Eva. Diga assim comigo, Eva. Eva foi chamada para ser mordoma de Deus, aquela que juntamente com o seu marido Adão cuidaria do paraíso. Mas a Bíblia diz que ao executar a função que Deus havia confiado a ela, Eva foi embaraçada, Eva foi tentada e fatalmente caiu na conversa, nas palavras da serpente. Caiu, irmãs, e nós sabemos o triste fim que infelizmente Eva teve que viver. A Bíblia também nos traz um outro personagem para reflexão na noite de hoje, que se chamava Sansão. Sansão foi um homem destacado para ser a coragem que o seu povo precisava. O povo precisava de alguém que fosse corajoso. O povo precisasse de alguém que o representasse em coragem. E Sansão foi destacado para isso. Porém, rodeado, do pecado e da influência de más companhias, fatalmente Sansão padeceu. Enquanto eu escrevi aqui o esboço da palavra para compartilhar com vocês, e meditava a respeito acerca destes personagens da palavra de Deus, e escrevi a respeito de Sansão, eu me lembrei que esta era uma das minhas histórias preferidas da Bíblia quando criança. E a minha mãe contava para nós inúmeras histórias, e nós pedíamos, na verdade, nós exigíamos que ela contasse, senão nós não deixávamos ela tirar piolho. Então ela sentava eu e as minhas irmãs numa salinha anexa à sala da nossa casa, e ali ela contava histórias, e quando chegava
na vez de compartilhar as histórias da Bíblia, essa era a história que eu mais gostava de ouvir. Mas a minha mãe, como boa contadora de história, ela floreava, né? Ela, não vou dizer que ela inventava, mas ela acrescentava alguns detalhes na história e a gente ficava ali presa naquela situação. A gente ficava presa ali naquela situação. E talvez pelo fato de estar contando história para a criança, ela não contava as coisas como realmente aconteceram. E a Bíblia diz que este homem sofreu demais, irmãos, demais. Ela nos poupava, né, de algumas partes referentes ao sofrimento deste homem. A Bíblia diz que foram-lhe arrancados os olhos. Foram-lhe arrancados os olhos. A força que ele tinha já não tinha mais. E em sua última oração, pedindo a Deus por misericórdia, Deus permitiu que ele tivesse força por mais uma única vez. E neste momento, ele com a sua força empurrou as pilastras do templo, o templo desabou, matando as pessoas que representavam seus inimigos, mas infelizmente a sua vida também não foi poupada. Um triste fim para alguém que foi destacado como alguém que seria a coragem, a representação de coragem para um povo. O triste fim, porque preferiu ser influenciado por más companhias e desobedeceu o propósito que Deus tinha proposto para a sua vida. Assim como Eva, que tinha também um propósito de Deus, mas que não permitiu, né? Eva não permitiu ser cumprido, Sansão também padeceu um triste fim. Saul, um outro personagem, né, da Bíblia, diz a respeito de um rei de Israel que foi destacado por Deus para que houvesse unificação das tribos e o cuidado de Israel. Teve um triste fim porque agiu de acordo com a sua vontade e não de acordo com a orientação de Deus. Enquanto eu falo, irmãs e irmãos, enquanto eu digo a respeito destes personagens, pode ser que aconteça com você o que aconteceu comigo enquanto eu estudava, enquanto eu escutava, enquanto eu anotava. Muitas vezes a gente se identifica com algumas ações, mesmo elas sendo ações ruins. Enquanto eu anotava aqui a respeito de Saul e via que ele padeceu, né, por conta de ter agido de acordo com a sua vontade, eu fiquei pensando, quantas vezes, quantos de nós, muitas vezes não agimos de acordo com a nossa vontade e deixamos de lado a vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque nós acreditamos que sabemos o que é melhor para nós. Enganados nós estamos. Somos criaturas, somos filhos, fomos criados por Ele. Sendo Ele o Criador, Ele sabe exatamente o que é bom para mim e para você. Sim ou não? Não era isso que Saul pensava e, infelizmente, o seu final foi um final triste. Judas, também, um dos personagens da Bíblia, que tinha um propósito, um bom propósito, um lindo propósito de Deus para a sua vida, mas, por conta da sua ambição e ganância, ele foi levado por seus próprios interesses. Judas, ele foi destacado juntamente com outros 11 para ser apóstolo de Jesus. Mas todos nós sabemos que ele preferiu trair Jesus por algumas moedas. E qual era o propósito que Deus tinha para Judas? O mesmo que Deus tinha para os outros apóstolos. Ele seria aquele que guiaria, aquele que anunciaria às pessoas a respeito do Evangelho de Cristo. Mas ele não viveu
para executar o seu propósito. Vocês entendem? Vocês conseguem entender comigo, irmãos, que muitas vezes, na verdade, todos os dias, nós temos que lidar com situações que representam um embaraço, situações que se apresentam como sendo laço, como sendo pecado. E isso nos impede de vivermos aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Eu quero mais uma vez ler com você o versículo que nós lemos para iniciarmos a meditação. Hebreus 12, versículo 1 e 2, que diz assim, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, nós temos exemplos positivos, como eu listei com você aqui, como está escrito na palavra de Deus em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé. Existem exemplos bíblicos que dizem respeito a pessoas que preferiram obedecer e fazer aquilo que Deus os orientou. E eles conseguiram contemplar milagres e maravilhas realizadas através de Deus, através de suas vidas. Então, nós estamos cercados de uma grande nuvem de testemunhas, mas nós devemos nos livrar de tudo o que nos atrapalha, para que nós possamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta. E aí, em seguida, eu meditei com vocês um pouquinho a respeito de alguns personagens bíblicos que tinham um propósito designado pelo próprio Deus para suas vidas, mas que por conta de interesses pessoais não poderam viver aquilo que Deus tinha para eles. Não poderam contemplar os milagres e as maravilhas que Deus tinha para eles, ou que Deus tinha a realizar através da vida deles. Amém? Então, eu dizia que todos tiveram a oportunidade, mas pararam no meio do caminho. Todos tiveram a oportunidade, mas pararam no meio do caminho. Eva, Sansão, Saul, Judas tiveram a oportunidade de viver e de contemplar as maravilhas e os milagres de Deus em suas vidas, mas pararam no meio do caminho. Deus pede para te dizer na noite de hoje, Ele quer te usar. Ele quer proporcionar a você momentos especiais para que você possa contemplar maravilhas e milagres realizados por Ele na sua vida e na vida de todos aqueles os quais estão próximos a você. Amém? Mas é necessário que você não pare no meio do caminho, mas é necessário que você continue trilhando o caminho que Ele tem proposto para você. Estavam vindo, irmãos, eles estavam crescendo, se desenvolvendo, mas em um dado momento, algo aconteceu e os tirou da rota. Todos estes personagens aqui, dos quais eu fiz a leitura com você, eles estavam vindo, eles estavam crescendo, devagarzinho aparecendo, mas alguma coisa aconteceu. Havia uma pedrinha no meio do caminho. Fatalmente fizeram com que eles fossem tirados da rota. Acabaram regredindo. E muitos fatalmente morrendo. Acabaram regredindo e fatalmente morrendo. Todos nós, irmãos, pecamos. Todos nós pecamos. Estes personagens dos quais nós meditamos pecaram. Eu peco, você peca. Todos os dias nós pecamos. A Bíblia diz que nós pecamos até mesmo quando nós estamos dormindo.
Mas há uma diferença para aqueles que pecam e se arrependem e prosseguem, enquanto que em outros pecam e insistem em permanecer no pecado. Essa é a grande diferença. O nome de Davi, rei Davi, está listado lá entre os heróis da fé no capítulo 11 de Hebreus. Mas a Bíblia diz que Davi pecou 1, 2, 3, inúmeras vezes. E alguns de seus pecados estão relatados nas Escrituras. Mas a diferença é que quando ele pecava, a Bíblia diz que ele se arrependia todas as vezes. E prostrando-se diante de Deus em arrependimento, o próprio Deus o reerguia e o recolocava para que ele continuasse correndo a carreira proposta. Amém? Há diferença entre aqueles que pecam e se arrependem e aqueles os quais pecam, mas negam o seu pecado. E por negarem o seu pecado, insistem em continuar no pecado, e por isso o seu final é um final infeliz. E muito provavelmente não é o final de contemplar o que Deus tem para a vida deles. Amém? Eu quero fazer a leitura com você de Jeremias 6. Abra comigo a sua Bíblia. Jeremias 6, a partir do versículo de número 13. É uma leitura curta, tá? Do 13 ao 17. Jeremias 6, do 13 ao 17. Diz assim, ó. Desde o menor até o maior, todos são gananciosos, profetas e sacerdotes igualmente. Todos praticam o engano. Versículo 14. Eles tratam da ferida do meu povo como não se fosse grave. Paz, paz, dizem quando não há paz alguma. Ficarão eles envergonhados da sua conduta detestável? Não. Eles não sentem vergonha alguma, nem mesmo sabem curar. Portanto, cairão entre os que caem, serão humilhados quando eu os castigar, declara o Senhor. Versículo 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e dissem: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Amém? De maneira rápida, só para citar aqui o exemplo do profeta Jeremias, que foi destacado por Deus para anunciar, para falar a um povo a respeito de arrependimento. E neste trecho da palavra, nos mostra um pouquinho a respeito do comportamento daquele povo quando o profeta pregava a respeito de arrependimento. O profeta dizia algo e o povo dizia diferente. O profeta anunciava a respeito de arrependimento e o povo não queria saber dessas coisas. Amém? Muitas vezes nós nos comportamos da mesma forma. Vem a palavra sobre as nossas vidas a respeito do pecado, vem a palavra de Deus a respeito para nós, a respeito de nós nos livrarmos e deixarmos para trás algumas coisas que nos impedem de vencer, mas nós fingimos que não estamos escutando.
Tudo o que o profeta falava ao povo, o povo não aceitava. Parece dura a palavra, mas como eu disse a você, é a palavra de Deus para nós na noite de hoje. Quantos de nós endurecemos o coração, tampamos os ouvidos diante daquilo que Deus tem dito para nós, a respeito da nossa postura, a respeito do nosso posicionamento diante de algumas questões? Quantos de nós fingimos que não estamos ouvindo e que não estamos vendo, mas Deus está falando conosco todos os dias a respeito da correção, a respeito da limpeza, a respeito da purificação. E que se nós não nos santificarmos, Ele não fará maravilha no meio de nós. Quantos de nós não nos reunimos? Quantos de nós não dedicamos tempo? Quantas de nós, mulheres, não nos preocupamos com a aparência para estarmos aqui na igreja, mas nos esquecemos de destampar os ouvidos, de abrir os olhos, o coração e a mente para aceitar o que é vontade de Deus para as nossas vidas e corrigir aquilo que está errado em nós. Deus pede para te dizer na noite de hoje, você que está aqui e você que nos assiste, que se você não se corrigir e se você não buscar de Deus conserto para a sua vida, esse milagre, essa maravilha que você tem buscado nele, você infelizmente não receberá. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. Quantos somos dominados por um problema, irmãos? Quando somos dominados por um problema, por um pecado, nós nos tornamos escravos deste problema. Nós nos tornamos escravos deste pecado. E em Gálatas, o apóstolo Paulo nos orienta dizendo que se nós vivemos pelo Espírito, nós devemos andar pelo Espírito também, sim ou não? Andar pelo Espírito quer dizer que nós devemos ter uma vida orientada e guiada pelo próprio Espírito de Deus. E Tiago, lá no livro de Tiago, nos orienta dizendo assim, que é necessário nós confessarmos os nossos pecados e nos arrependermos, amém? Para que Ele tenha misericórdia nas nossas vidas, para que nós possamos viver o que Ele tem proposto para nós. Quando nós falamos não para tudo aquilo que controla a nossa vida de maneira negativa, nós passamos a ter o controle da nossa vida novamente. Amém? Mas é necessário nós nos posicionarmos e falarmos não para todas as coisas que não são de Deus. Não para mentira, não para fofoca, não para o adultério, não para pornografia, não para tantas situações que nós sabemos que nos impede, que nos atrapalha de vivermos o que Deus tem para nós. E não sou eu que vai te convencer, irmã e irmão. O que Deus tem para nós é maravilhoso. O que Deus tem para nós é muito bom. E só não vai viver o que Deus tem proposto para a nossa vida aquele que permitir ser embaraçado por todas estas coisas. Amém? O pastor estava aqui dizendo um pouco a respeito do testemunho do que Deus fez na vida dele. Ele era um homem embaraçado por tantas coisas. Vício, depressão, inúmeras coisas, né? Mas ele permitiu o trabalhar de Deus na sua vida para que ele fosse livre. Não significa que ele não peca. Ele peca ainda hoje. Mas aos poucos, todos os dias, nós devemos permitir essa limpeza de Deus para que nós possamos viver o melhor dele nas nossas vidas a cada dia. Amém?
se Ele não tivesse permitido que isso acontecesse, Ele não estaria aqui compartilhando com vocês um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida. Então, irmãs e irmãos, eu falo irmãs porque eu estou acostumada a lidar com as mulheres de quinta, né? Então, igreja, é necessário que quando nós caímos, nós permitamos o estender da mão de Deus para as nossas vidas e o levantar dele nas nossas vidas. Para quê? Para que nós sejamos fortalecidos e agraciados. Amém? Por tudo aquilo que Ele tem proposto para cada um de nós, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que fique em pé somente aquele e aquela que deseja viver o novo de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Coloque-se em pé, nós vamos orar. Coloque aí a mão em seu coração. Feche os seus olhos. Busque de Deus agora em nome de Jesus. Eu não vim aqui, irmãos, com uma lista de pecados. Eu vim aqui com uma lista de personagens e exemplos bíblicos de pessoas que infelizmente padeceram por conta do pecado. Como eu disse a você, enquanto eu escrevia, infelizmente, eu me identifiquei com algumas situações. Porque, como eu também disse a você, eu sou pecadora, sou humana. E pode ser que enquanto eu falava, infelizmente, você que não é santo e não é santa, também tenha se identificado com algumas questões que sabe, precisa melhorar. Amém? E se você identificou, irmãs, se você identificou, irmãos, que bom! Significa que o Espírito Santo de Deus vive em você. E Ele está te incomodando de maneira para que você venha se arrepender e buscar nele a oportunidade para viver o que Deus tem proposto para a sua vida em nome de Jesus. Eu creio que muitas são as maravilhas, muitos são os milagres, muitas coisas boas nós ainda iremos viver e testemunhar para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Amém? Mas é necessário, irmãos, nós nos lavarmos, nós nos limparmos. Amém? Nós nos desembaraçarmos do pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus e do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas vidas, colocamos diante de Ti o nosso coração, colocamos diante de Ti, ó Deus, tudo o que somos. E pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Tenha, Deus, misericórdia de nós. E que, através da ação bendita do Teu Santo Espírito, o Senhor venha nos purificar e nos limpar. Tirando de nós, ó Pai, tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Tirando de nós, ó Pai, tudo aquilo, ó Deus, que nos afasta e não nos permite vivermos o propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus, sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para realizar, ó Deus, tantas coisas. E o Senhor, ó Deus, deseja realizar, ó Deus, maravilhas, prodígios, proezas, através das nossas vidas. Mas para que tudo isso seja realizado, ó Deus, é necessário que haja limpeza. Para que nós sejamos felizes, para que nós sejamos, ó Deus, reconhecidos como pessoas bem-aventuradas. É necessário, ó Deus, que haja uma limpeza, é necessário, Deus, que haja purificação, ó Deus, para que nós possamos estar próximos do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nos ajuda
Faz-nos, ó Deus, pessoas melhores através da tua palavra. Permita-nos, ó Deus, sermos comparados àqueles personagens bíblicos que venceram, ó Deus, que correram e que venceram, alcançando o seu alvo, presenciando milagres. E não com aqueles, ó Deus, que também tinham uma carreira proposta, mas por conta de viverem de acordo com a tua vontade e os teus interesses, não contemplaram o novo, não contemplaram o maravilhoso, o extraordinário do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a tua misericórdia. Nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, a orientação através do teu Espírito Santo. E que todos os dias, ó Deus, das nossas vidas, ao lermos e ao escutarmos a tua palavra, nós venhamos aceitar, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. E não negar, ó Deus, mas aceitar, para que possamos, ó Deus, dia após dia, nos tornarmos pessoas melhores diante de Ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.